Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é capitalismo, meio ambiente e destruição. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Não, para quem é comunista, a gente sempre fala que o capitalismo é incompatível com a preservação do meio ambiente e que não existe capitalismo sustentável. E a gente pode exemplificar isso de diversas formas, né? Pegar vários fatos históricos. Eu acho que uma das formas de a gente pensar isso é a partir de duas tendências que são intrínsecas ao sistema capitalista, que enquanto existe capitalismo não tem como não fazê-lo. Isso é próprio da essência do modo de funcionamento do sistema capitalista, e você pode no máximo colocar alguns limites nele, mas não anular essas tendências, que é a tendência à expansão e à aceleração, ou, usando o hífen, uma tendência expansionista aceleracionista. O que é que significa isso? Veja, a dinâmica capitalista é uma dinâmica de valorização do valor, que isso pode acontecer a partir da produção de mercadorias, né, como elemento central da dinâmica capitalista, mas também pode acontecer a partir de aspectos da financiarização. É típico do capitalismo uma tendência expansiva, então todo capital ele tenta necessariamente se expandir. O que é que significa isso? Significa o seguinte, bicho, uma empresa, vamos imaginar aqui uma situação hipotética. Tem uma empresa que é uma empresa de carros. Essa empresa ela fabrica e vende 100 mil carros por ano no ano de 2010. Se em 2020 essa empresa estiver fabricando os mesmos 100 mil carros, é muito provável que ela esteja em dificuldades financeiras, a não ser situações altamente atípicas. Por exemplo, sei lá, uma empresa de um país e aí por aspectos de conjuntura interna há uma política protecionista muito forte naquele mercado e a empresa, mesmo com taxa de lucro estagnada, com dificuldades financeiras endividadas, consegue se manter, o que é raro no mundo atual, especialmente na nossa época neoliberal. Então a empresa que não se expande no sistema capitalista, ela tendencialmente vai à falência, né? Capitais que não se expandem, eles acabam sendo devorados por outros capitais. O sistema capitalista é um sistema concorrencial, mesmo na era monopolista. A era monopolista não nega a concorrência, ela coloca novas determinações para a forma de concorrência capitalista. Então o capitalismo ele tem que necessariamente se expandir permanentemente. Os capitais têm que se expandir. Eles estão em guerra, em luta permanente para se expandir. E há diversas formas: fusões, aquisições, espionagem industrial, sabotagem, abertura de ações na bolsa para captar recursos e melhorar a produtividade, investir em novas unidades, investir em novos pacotes de marketing, e aí lobbies com governos para conseguir decisões favoráveis. Enfim, as formas são várias, mas veja, capital ele necessariamente se expande em vários níveis. Então cada capital necessariamente está sempre buscando se expandir. Cada economia capitalista pensa numa dimensão nacional. Economias capitalistas centrais, né, gente? Está buscando se expandir também, e é isso. E é um processo permanente de concorrência, de disputa, de guerra por mercados, por espaço de lucratividade, por aumentar sua capacidade de controle sobre fornecimento de suprimentos, sobre mercados, sobre preço, sobre cadeias de circulação, e por aí vai. É por isso que o Thomas Hobbes faz aquela metáfora da guerra de todos contra todos, intrinsecamente ligada ao desenvolvimento das relações capitalistas que ele estava vendo ali já. O capitalismo é, em última instância, uma guerra de todos contra todos, que todos os capitais estão buscando o tempo todo se expandir. A segunda tendência, que está intrinsecamente ligada à primeira, é a tendência da aceleração. Acelerar a rotação do capital, velho. Acelerar a rotação do capital. Então é a tendência histórica do capitalismo, tentar meios de fazer com que se acelere a rotação da dinâmica da mercadoria e da dinâmica de valorização do valor. O que é que isso significa em termos objetivos? Todo mundo já ouviu falar da obsolescência programada, né? As mercadorias são feitas para durar menos, pô, tá ligado? Veja, a gente poderia e deveria ter um celular que durasse 10, 15 anos. Poderia, mas não tem. Porque o capitalismo não comporta isso. Imagina, você é uma empresa de celular.
né? Tem o carro-chefe é a produção de smartphone. Carro-chefe da empresa é a principal mercadoria que dá mais lucro. Imagina se uma empresa vai produzir um celular que dure 20 anos e não vai ter uma propaganda voltada a compre um celular novo porque tem um novo tipo de celular, o celular X50. Mas qual é a diferença do X49? Não, tem mais funções, é melhor, compre o X50, você precisa do X50. Não, pô, mas eu comprei o X49, tem 1 ano e meio. Não, mas você precisa, meu querido, do X50. Se uma empresa vendesse um celular que durasse 20 anos, consequentemente, seu processo de realização de venda, né, o ciclo de rotação da mercadoria seria limitado do ponto de vista de expansão. Você só conseguiria vender mais chegando a novos mercados ou conquistando novos consumidores. Você não conseguiria vender mais acelerando o nível de rotação da mercadoria, né? Então, há mil formas de você fazer com que as pessoas consumam cada vez mais, comprem cada vez mais, com que a validade do uso da mercadoria seja cada vez mais rápida, mais curta, né? E aí tem a obsolescência programada, tem o papel da propaganda, tem o papel da indústria cultural, tem vários e vários mecanismos que fazem com que a gente tenha uma dinâmica que todo ano, a gente esteja consumindo mercadorias que são desnecessárias, que a gente poderia não estar fazendo isso, sabe? A gente deveria passar 20 anos com a televisão, a gente poderia passar 10 anos com o celular, a gente poderia passar 20, 30 anos com o carro, só que necessariamente todo o padrão de desenvolvimento tecnológico, todo o setor de pesquisa, design e produção das grandes empresas capitalistas, a durabilidade não é uma questão central, com exceção de alguns produtos. Então, alguns produtos, o elemento da durabilidade tem um peso grande na propaganda e na própria dinâmica concorrencial. Mas isso não é a regra, e mesmo quando existe uma propaganda muito grande sobre durabilidade, como é o caso, por exemplo, de carros, é uma durabilidade relativa, né? Porque ao mesmo tempo que se promete um carro que vai ser eficiente, que vai ser bom por um universo de 10 anos, por exemplo, a cada 1 ano, 2 anos, você tem um lançamento de um novo modelo, mais moderno, com mais funções, e a própria empresa diz para você, ó, traga seu carro velho, a gente troca por um novo modelo, e você financia, e vamos lá, vamos meter bala, tal e tal. E aí, veja, a contradição aqui é muito simples de entender. O planeta Terra é um lugar de recursos finitos. Ainda que o planeta consiga se renovar parte das suas dinâmicas naturais, a dinâmica de renovação não acompanha o ritmo de produção e destruição do capitalismo, e mesmo essa renovação não é infinita. Então a gente está falando de um planeta que tem recursos finitos, e isso é fundamental porque no século XIX não se tinha noção plena da ideia de finitude dos recursos do planeta. Inclusive durante boa parte do século XX, a ideia de que, peraí, os recursos do planeta Terra não são infinitos. Isso se consolida no pós-Segunda Guerra Mundial, né? A noção de finitude dos recursos do planeta Terra. Então você tem uma base material que está assentado no modo de produção capitalista, essa base material planeta Terra, que é um lugar de recursos finitos. E você tem um sistema que tende à expansão e aceleração infinita. E aí você tem uma contradição aqui que não dá para resolver. Uma base de recursos finitas com um sistema que tende a uma expansão e uma aceleração infinita, em que vai estar produzindo cada vez mais, consumindo cada vez mais rápido, e isso ainda dentro de uma base que essa própria dinâmica de consumo, ela é irracional, né? Porque você tem, de um lado, os centros do sistema capitalista consumindo desesperadamente, né? Então consumindo combustível, consumindo minerais, consumindo alimentos de maneira avassaladora, e você tem uma boa parte da humanidade passando fome, sem acesso à água potável, sem nível de roupas adequado, sem moradia adequado, sem medicamentos adequados. Então a própria dinâmica de consumo é irracional. Todo mundo já falou isso, e é importante destacar que, por exemplo, a luta contra o sistema capitalista não pode ser para universalizar o padrão de consumo, por exemplo, dos Estados Unidos. O mundo não aguenta. E esse próprio padrão de consumo, por exemplo, a quantidade de consumo de combustíveis fósseis dos Estados Unidos, isso existe porque é um país central do sistema capitalista, um país imperialista dentro de um sistema capitalista global. Então, o nível
de consumo energético nos Estados Unidos está diretamente ligado ao baixíssimo consumo energético per capita na periferia do sistema e o fato de que, periferia por excelência dos Estados Unidos, que é a América Latina, milhões de pessoas não têm acesso ao básico, né, de energia, não tem energia elétrica. Então, essa contradição, gente, ela não se resolve no capitalismo. É isso. Por isso que diz que não existe capitalismo sustentável. Assim, não dá. É isso, não existe capitalismo sustentável. Claro que você pode impor, a partir de configurações institucionais e legislativas, alguns limites a essas tendências do sistema capitalista, mas são sempre limites muito fracos, muito frágeis e que não anulam a tendência central do sistema. Além disso, a gente nunca pode perder de vista que na divisão internacional do trabalho, na relação centro-periferia, a gente não pode pensar só a relação centro-periferia de uma maneira como aparecia o debate nos anos 50, que é o centro é industrializado e a periferia primário exportadora, né? Então, a grande diferenciação entre centro e periferia é o grau de complexidade produtiva. Veja, isso é um elemento muito importante, mas não é só isso. Por exemplo, é tendência dos países centrais do capitalismo para o seu território impor formas de proteção ambiental avançadas em vários aspectos, mas ao mesmo tempo liberalizam de todas as formas as práticas de destruição ambiental na periferia do sistema capitalista. Então, por exemplo, é extremamente comum países, por exemplo, como a Noruega, que são um exemplo de política de preservação ambiental no seu território, você vai ver empresas norueguesas poluindo a rodo na África, na América Latina, no Brasil. A gente pode falar a mesma coisa da Holanda, da Suécia, da Suíça, Dinamarca, da França, da Alemanha, da Bélgica, do Canadá, e por aí vai. Assim como certas empresas tiram as práticas produtivas mais poluentes do seu território e transferem essas fábricas para a periferia do sistema capitalista e que ainda é festejada, por exemplo, no Brasil, como eita, tá vindo investimento novo, vai gerar emprego, vamos dar isenção fiscal, vamos dar território, vamos dar todos os privilégios do mundo. Quando não passa de uma divisão internacional do trabalho em que os aspectos mais avançados de pesquisa, desenvolvimento e produção mais complexa ficam no centro do sistema capitalista e os aspectos mais poluentes, mais degradados, que causam mais consequência, né, do ponto de vista de qualidade do solo, do ar, do regime de águas, vai para a periferia do sistema capitalista. Então, além de um elemento intrínseco próprio do capitalismo, que é a tendência à expansão e à aceleração, que é incompatível com o caráter finito dos recursos naturais do planeta, você tem nessa dinâmica uma divisão internacional do prejuízo. O prejuízo maior imediato fica nos países da periferia do sistema capitalista, que são os países que, do ponto de vista da divisão internacional do trabalho, que são os países que menos consomem nessa dinâmica, que menos têm qualidade de vida e que sofrem os aspectos piores da degradação ambiental, não só pelo lugar que ocupam na divisão internacional do trabalho, como tendencialmente são menos equipados para enfrentar inclusive os eventos climáticos extremos, né? Tem menos planejamento urbano, menos estruturas públicas de acompanhamento, de planejamento, capacidade tecnológica, capacidade produtiva para sofrerem menos destruições e mortes em casos de tornado, de cheias, inundações, terremotos, tufões, furacões, secas, estiagens e tudo que você imaginar. Então, veja, gente, o capitalismo, ele é inimigo do meio ambiente. Não existe capitalismo sustentável, percebe? Não existe, vamos fazer uma governança global pelo clima. Veja, meu irmão em Cristo. Meu irmão em Cristo. Sabe o que é que vai ser uma governança global pelo clima? Vai ser chaveco, blá blá blá. É isso, como diria a música do Facção Central. Só quem é rapper vai saber que... Só quem é fã de rap vai saber que música eu tô fazendo referência. É isso, é chaveco, blá blá blá, porra. Não vai sair do papel, porque não existe uma governança global em abstrato. O mundo é imperialista. Isso significa que é fundamental para a gente enfrentar as mudanças climáticas, tematizar uma economia planejada, uma economia planificada, em que a produção e a distribuição vai ser de acordo com as necessidades sociais e não uma dinâmica de mercado que está pautada pela expansão e pelo aceleramento da rotação de mercadorias e do processo de valorização
do valor. Veja, a gente está muito atrasado no debate sobre economia planificada. Aliás, no debate brasileiro, até uma perspectiva keynesiana está meio banida, né? Nesse debate agora sobre a dívida pública do Rio Grande do Sul, que eu vi de gente defendendo a austeridade, defendendo lógica ortodoxa, chega a dar uma tristeza no coração. Quanto mais uma economia planificada. Mas assim, gente, um debate real para enfrentar as mudanças climáticas é um debate sobre uma mudança de eixo produtivo. Isso tem que acontecer, inclusive, num plano global, mas começa necessariamente em cada realidade nacional, que é não economia voltada para o lucro, que tende necessariamente a um consumo irracional, desde um ponto de vista social e ambiental, e uma economia com a tendência permanente à aceleração da rotação da mercadoria, da evolução do valor e a expansão. Mas uma economia planificada, que cresça de maneira planejada, atendendo às necessidades sociais fundamentais e pautada numa lógica de um uso racional, planejado e ecologicamente mais correto possível dos recursos disponíveis. E aí, claro, a arquitetura institucional desse tipo de economia planejada, né, as prioridades imediatas, as tarefas a serem cumpridas, depende da configuração histórico-concreta de cada país, de cada formação econômico-social. É claro também que essa economia planejada, para sair do papel, ela precisa de uma revolução, gente. É foda. Às vezes, eu fico triste conversando com vocês, porque a gente debate as medidas, as soluções, tal, não sei o que. Em última instância, a gente sempre chega na mesma questão. Gente, ó, tem essa ideia e tal, é isso aqui. Mas para chegar lá, a gente precisa da revolução. Eu sei, gente, mas infelizmente é isso, tá ligado? Infelizmente é isso, assim. Se a gente quiser fazer um debate sério sobre uma economia planejada que realmente enfrenta as mudanças climáticas, isso tem como pressuposto a Revolução Brasileira, a conquista do poder. Porque, veja, não faz sentido absolutamente nenhum. Nenhum. Assim. Sentido ambiental, sentido social, tecnológico, econômico, produtivo, nada faz sentido nenhum, por exemplo, que a gente esteja... A gente não, né? Eu não estou fazendo isso não. Enfim, o capitalismo brasileiro esteja destruindo o cerrado para plantar soja, por exemplo. Assim, tipo... Não faz sentido nenhum, tá ligado? É tipo assim, é totalmente irracional por qualquer prisma que você olhar. Isso é isso que acontece no sistema capitalista. Existe uma demanda global por soja, né, muito forte, inclusive, por parte da China, que nem é para chinês comer, viu, gente? É soja para engordar porco, que eles gostam da carne de porco, do porco engordado da soja. Existe uma demanda global por soja é um produto lucrativo no mercado global, o Brasil é um dos maiores fornecedores de soja, e aí a dinâmica de expansão da lógica capitalista faz com que se busque cada vez mais avançar a fronteira agrícola e, por exemplo, na região do Cerrado brasileiro, o Cerrado brasileiro está virando lenda e no lugar do Cerrado tudo plantação de soja. Consequências ambientais, sociais, desmatamento, de poluição, de qualidade do ar, consequências econômicas, de êxodo, tudo que você imaginar de ruim tá colocado. E aí é isso, porra. Que o agronegócio decidiu. Sabe? Então veja, enfrentar esse tipo de coisa, claro, toda a luta ambiental agora, de legislação, de barrar ataques do agronegócio, não sei o que, tudo certo, tamo junto, tamo nessa, é nossa luta, defender o IBAMA, defender ICMBio, é nós, assim, é nós muito, assim. Agora, objetivamente, isso não vai dar solução para o problema. A solução para o problema passa por uma construção de uma nova forma de poder político. Você pode chamar de poder popular, pode chamar de ditadura do proletariado, se você quiser chamar, que comece a edificação de uma outra dinâmica econômica, de uma economia planejada, em que o caráter, aqui o termo planejamento significa, dentre outras coisas, o uso racional e mais harmonioso possível dos recursos naturais que são finitos. A relação ser humano-natureza mediada pelo trabalho nunca vai ser 100% harmoniosa, dado que é própria da natureza da comunidade humana modificar de maneira, entre aspas, antinatural o meio ambiente, as suas funcionalidades. Então, a interação ser humano-natureza, em alguma dimensão, sempre vai ser prejudicial à dinâmica própria da natureza. Só que existem formas de você mediar essa relação com menos destrutividade, de você reduzir, né, essa destrutividade, de você tentar não só reduzir a destrutividade, como meios e formas de você acelerar processos de renovação e recuperação de dinâmicas da natureza que foram atacadas
pela ação humana. Só que é isso. Para fazê-lo, você precisa de uma economia planejada. Para ter uma economia planejada, precisa de uma revolução. Precisa conquistar poder político para um projeto de revolução brasileira que transforme o Brasil e tenha repercussões mundiais para avançar numa luta global anti-imperialista. E se é anti-imperialista, é socialista, de verdade, ser anti-imperialista até as últimas consequências. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.